pessoal, meu nome é Maiara, eu sou enfermeira. Hoje eu tô aqui para falar com vocês um pouco sobre o câncer de mama, já que a gente está nesse período envolvendo o Outubro Rosa, que é dedicado bastante da área da saúde em relação a esse assunto. Nessa aula de hoje a gente vai estar abordando inicialmente sobre anatomia mamária, sobre o que é o câncer de mama e os fatores de risco que estão envolvidos nesse aspecto. Como a gente pode visualizar aqui na imagem, na anatomia mamária, nós vamos ter a parede torácica, próxima à costela, envolvendo a costela, músculo peitoral maior, na parte um pouco mais anterior, os lóbulos, que é nessa região aqui da imagem, onde eles são responsáveis pela produção do leite materno. Vamos ter a papila, que é o conhecido mamilo, a areola, que fica logo em volta do mamilo, os ductos. Essa parte aqui do ducto, eles são responsáveis justamente para levar o leite que é produzido dos lóbulos até o mamilo. O tecido gorduroso, que fica nessa parte aqui mais em amarelo, e a pele. O câncer de mama. A definição de câncer de mama, de acordo com o Ministério da Saúde, seria uma proliferação incontrolável de células anormais que surgem em função de alterações genéticas, podendo elas serem hereditárias ou então adquiridas. Que podem estar gerando mudanças no crescimento celular na célula ou então a morte celular programada, que é a chamada apoptose, gerando em seguida um tumor. A gente vai ter o processo de carcinogênese, que seria justamente a formação desse tumor. De acordo com a imagem, a gente pode estar acompanhando. Ele é dividido em 3 fases: iniciação, promoção e progressão. A fase inicial é justamente quando o DNA ele recebe essa alteração. Ele fica com seu DNA alterado da célula. Em seguida, essa célula com DNA alterado, ela vai se proliferar. Cada vez mais células vão ficar com DNA alterado e algumas células vão sofrer a chamada apoptose, a morte celular. Lembrando que esse processo de carcinogênese é um processo que ocorre de forma lenta. Então, pode durar alguns meses, normalmente acontece em decorrer de alguns anos. Em seguida, na fase 3 de progressão, onde já vai poder ter a questão da metástase, que é justamente a formação do tumor em outra parte. Uma parte daquele tumor que foi gerado no local inicial vai se desprender e vai pela corrente sanguínea até outra região do corpo, gerando outro tumor, que seria a chamada metástase. As neoplasias lobulares, eu vou falar das lobulares e também do carcinoma ductal in situ. As neoplasias lobulares, elas vão ser não invasivas, localizadas ou extensas, restrita ao lóbulo, ou então ela pode se disseminar pelos ductos também, e também bilateralidade, ou seja, é muito mais provável que ela ocorra nos 2 lados. Carcinoma ductal in situ é intraductal, ou seja, realmente acontece dentro do ducto. Classificação. A classificação, ela vai de acordo com o grau de agressividade. Ela pode ser classificada em baixo grau ou alto grau, e o que vai diferenciar essa classificação é justamente o volume nuclear, a distribuição da cromatina e as características dos núcleos. De acordo com essa análise é que vai ser classificado em alto ou baixo grau. Os fatores de risco. A gente tem que lembrar, em primeiro lugar, que o principal fator de risco vai ser mulher, e também a questão da idade. Quanto maior a idade, maior a chance da pessoa desenvolver o câncer de mama. Lembrando que 70% a 80% dos cânceres de mama são de pessoas acima de 50 anos, daí a questão da idade ser um fator bem preocupante. Nós temos divididos em fatores ambientais, fatores hormonais e fatores genéticos. Os ambientais, a questão da obesidade, sedentarismo, álcool regularmente e exposição à radiação, a raio-x, que seria de forma excessiva essa exposição, não a questão de você fazer um raio-x, um exame, coisas não muito frequentes. A questão hormonal também. A menarca precoce, menor de 12 anos, é um dos fatores de risco. Menopausa tardia, acima de 50 anos. Primeira gravidez, acima de 30 anos também. Nuliparidade, ou seja, a pessoa não ter tido filhos, é um dos fatores de risco. Não ter amamentado também é outro fator de risco. Terapia de reposição hormonal, normalmente na questão da menopausa. Temos os fatores genéticos,
que seria histórico familiar, principalmente de primeiro grau. Uma mãe, uma filha, uma irmã que tenha tido câncer de mama. Lembrando que a questão do homem ter tido câncer de mama, um irmão ter tido um câncer de mama, é um fator um pouco ainda mais preocupante, certo? A presença de um ou mais fatores de risco, dos que foram citados aqui, não significa que a pessoa vai desenvolver o câncer, mas significa que ela deve sim ficar atenta que pode vir a desenvolver, certo? E as referências. Eu me baseei nessa parte inicial da primeira aula, tanto nas informações obtidas no site do INCA, Instituto Nacional do Câncer, como também baseado no caderno de atenção básica do Ministério da Saúde. Muito obrigada e até a próxima.